Olá, bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 16. É o último capítulo, nós vamos ver este último capítulo. Esse capítulo encerra esta epístola de Paulo. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra para praticarmos, para vivermos a tua palavra todos os dias. Nós nos rendemos a ti nesta manhã, nós pedimos a tua presença, pedimos que o Senhor nos conceda a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero então ler com você esse capítulo 16, que é, como eu disse, encerra a epístola. Tem algumas saudações aqui, mas tem algumas coisas que são importantes nós observarmos nesse capítulo 16. Então eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza, a partir do verso 1. Paulo então começa neste final, neste encerramento da epístola, da carta, dizendo: quanto à coleta para os santos, o que estava acontecendo, pastor? Por que havia uma coleta para os santos e quem eram esses santos? Neste caso aqui, os santos a que ele se refere é a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém estava passando por um tempo muito difícil. Na verdade, não era a igreja, era a fome que estava naquela região da Judéia. Então, as igrejas da Galácia, que Corinto fazia parte, elas estavam ali se organizando para enviar auxílio para aquela igreja em Jerusalém ou para a igreja em Jerusalém. Então Paulo diz: fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui nós podemos extrair já algo interessante. O dia que a igreja se reunia era o primeiro dia da semana. E era neste dia que Paulo então havia orientado para que cada um colocasse a parte na sua casa, conforme a sua prosperidade, conforme a sua possibilidade, algo que pudesse ser ali, ir juntando para ser enviado a Jerusalém, a igreja que estava lá na Judéia, que estava passando por esse momento difícil. Então, o primeiro dia, a partir do momento da ressurreição de Cristo, que a igreja escolhe se reunir, é o primeiro dia da semana, o dia que Jesus, o nosso Senhor, ressuscitou, que é o domingo. A partir daí, se assumiu que os cultos sendo feitos sempre no domingo. Ainda que para o judeu mesmo, né, ele tinha o sábado como aquele dia do descanso. Com a igreja e com a ressurreição de Cristo, a igreja assumiu o primeiro dia da semana como o dia para se reunir. E versículo 3, Paulo continua: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ou seja, aquelas pessoas que vocês aprovarem, elas conduzirão essas dádivas que vocês separaram no primeiro dia da semana, que vocês colocaram à parte, conforme a possibilidade, conforme aquilo que vocês podem fazer, não conforme aquilo que vocês não podem fazer. Então, pessoas de confiança, irmãos de confiança, iriam levar essas dádivas até Jerusalém. E ele também diz: se convier, que eu também vá, eles irão comigo. Então, isso caso Paulo também fosse para Jerusalém. Versículo de número 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer. Então você percebe toda a dificuldade de locomoção, o tempo em que uma igreja ficava sem a presença de Paulo, porque naquele tempo ou era presencial ou era por carta. E nós estamos então lendo aqui esta primeira epístola de Paulo, amém? Ela é chamada de primeira epístola, mas há uma anterior a essa, que é chamada a epístola de Paulo aos Coríntios, a epístola perdida.
Diz ainda no versículo 6, pode ser que eu demore e passe o inverno aí com vocês, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho que fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Nós vimos isso lá em Atos, se você está recordando aí, nós vimos Atos, Paulo falando exatamente sobre esse tempo que ele pretendia ficar em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então Paulo está falando de uma oportunidade que surgiu para ele, ali onde ele estava em Éfeso, então ele deveria permanecer lá, porque era uma porta oportuna para pregar a palavra do Senhor. Versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Timóteo era um jovem pastor, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter convosco, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. E então ele agora, nós vimos aqui que de certa maneira Paulo estava contando para a igreja de Corinto, relatando os seus planos, o que ele havia planejado fazer. Agora então ele vai trazer a orientação final à igreja, onde ele diz: sede vigilantes. E essa exortação final, essa admoestação final, ela serve para todos nós. Sede vigilantes. Eu sempre digo isso, que não é fácil ser vigilante. Vigilante é a partir do momento que você abre os teus olhos, você vigiar para você não pensar, não falar e não agir de nenhuma forma dando espaço ou lugar para o inimigo. Então ele diz, sede vigilantes. Essa é a orientação de Paulo à igreja amada de Corinto. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. E ele então, após trazer essa demonstração para que eles permanecessem firmes na fé, se portassem de maneira varonil e fossem fortes e fortalecessem uns aos outros, no versículo 14 ele fala talvez uma das ênfases mais forte nesta epístola de Paulo, porque o amor de que Paulo falou no capítulo 15, o amor ele é aquele que constrói, ele não destrói. Amém? O amor é aquele que tem o poder de restaurar, de reconciliar. Então Paulo diz assim, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amados, tudo que o cristão faz deve ser feito com amor, como se estivesse fazendo ao próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, se entregou na cruz por mim e por você, amém? Derramou seu sangue, teve o seu corpo moído na cruz, derramou seu sangue para nos reconciliar com o Pai. No versículo 15, para nós terminarmos, porque já que nós chegamos até aqui, não vamos deixar de ver o último capítulo, tudo que Paulo fala no último capítulo da primeira epístola de Coríntios. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia. O que significa isso? Que esta casa, esta família de Estefanas, foram os primeiros frutos da pregação do apostolado de Paulo em Acaia, que é uma região, e que se consagraram ao serviço dos santos. Lembrando que nós explicamos que as primícias é aquele primeiro feixe de trigo que é colhido e que é entregue ao Senhor. Amém? Que também e ele então continua, que também vos sujeiteis a esses tais. A esses tais o quem? A quem que ele está pedindo à igreja que se sujeite? Aqueles que de fato são homens e mulheres tementes a Deus, consagrados ao Senhor. E ele então diz isso, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todos aquele que é cooperador e obreiro.
Alegro-me com a vida de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Paulo está dizendo: honre aqueles homens e mulheres que de fato servem ao Senhor e que têm feito tudo com amor. Saudações e a bênção à igreja, nós estamos terminando. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, havia uma igreja lá na Ásia, na casa de Áquila e Priscila. Como eu disse, naquele tempo não havia prédios, não haviam igrejas, né, estruturas, eles se reuniam nas praças, eles se reuniam nas casas. E ele ainda diz mais: todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo, pastor? Ósculo santo é aquele beijo na face, onde os homens se cumprimentam com um beijo na face, né? Aqui no rosto, na maçã, aqui do rosto, aqui na bochecha. Amém? A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho, porque Paulo, toda esta carta que nós lemos, Paulo estava ditando e um escriba estava escrevendo. E Paulo aqui diz que então a saudação é ele que está fazendo de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E ele então diz Maranata, que significa anátema, é maldito. E Maranata significa que o Senhor venha. Aqueles que não amam o Senhor, não amam a vinda do Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui a saudação do apóstolo Paulo, que amava tanto aquela igreja que ele havia fundado por meio do poder do Espírito Santo. Quando ele pregou a palavra, esta igreja foi estabelecida ali em Corinto, e Paulo aqui, então, ele demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, o seu carinho para com aquela igreja, como também não só como um apóstolo, mas como um pastor que cuida das ovelhas do Senhor. Amém? Então ele termina dizendo: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém? E aqui nós terminamos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Amanhã nós vamos dar sequência, vamos para outra epístola. Então, amanhã eu quero convidar você a começar uma nova jornada conosco, porque mais uma epístola de Paulo nós lemos, como eu sempre digo, falamos de uma maneira simples, né? De uma maneira mais simples possível, para não complicar, para não dificultar, para que todos entendam, e claro, com a graça do Espírito Santo. E vamos seguindo desta forma, falando sempre da maneira mais simples possível, né, trazendo aquele entendimento que ele é um entendimento já, vamos dizer assim, estabelecido por todos. Nós não entramos em debates. Você viu que nós falamos do arrebatamento e muitos querem saber, pastor, o arrebatamento vai ser no começo, no meio e no fim. Eu uso sempre esse exemplo. Amados, a palavra de Deus não deixa claro isso. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Amém? Então, nós terminamos mais uma epístola com a graça do Senhor. Amém? Foi uma bênção. Quanta coisa o Senhor revelou para nós, como o Senhor falou conosco por meio dessa epístola, de como é a igreja, das orientações de Paulo à igreja, das orientações de Paulo, por que não dizer, para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesta manhã e orar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta quinta-feira. Pedimos que o Senhor olhe para nós nesta manhã, olhe para nossas famílias, para nossa casa, em nome de Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória, nós te agradecemos por esse dia que está começando, nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, em nome de Jesus Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu favor. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus Cristo.
Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e que os teus anjos possam estar indo à nossa frente, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo. Nós reconhecemos que nós dependemos, que nós precisamos do Senhor, que nós não podemos viver sem o Senhor. Por isso, ó Deus, dá-nos mais do teu Espírito Santo. Fala conosco. Abençoa esse dia que está começando, abençoa o trabalho do teu povo, abençoa com graça, com prosperidade, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos. Não esqueça, por gentileza, de dar like se você ainda não deu, de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Amém? Deus abençoe. E hoje, lembrando também, que não posso esquecer, hoje, 19 horas, nós temos o culto e você é o nosso convidado. Adoração, palavra, para nós louvarmos e exaltarmos o Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus, e sermos edificados pela sua palavra. Um grande abraço para todos vocês. Até hoje, 19 horas. Um abraço para todos.